Olá, eu sou a Silmara. E eu sou o Nilson. Nós estamos aqui participando com você dessas devocionais do livro O Caminho, né, de Stanley Jones. Nós estamos na semana 46, quarta-feira, e fazemos parte, né, desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Nós também somos amigos de Jesus, né? Estamos aqui em São Paulo, capital, e é um prazer estar compartilhando com você aqui. Hoje nós temos como tema reconciliando raças, né? Reconciliando raças. E o texto bíblico, né, para iniciarmos essa devocional, está lá em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 9 até o versículo 17. É muito lindo esse texto. Então vamos lê-lo. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Reconciliar raças. Buscamos o espírito de reconciliação de Filipe. 4. Ele fez a obra de reconciliação entre as raças. O Espírito pediu a Filipe que entrasse na carruagem de um etíope. Ele obedeceu implicitamente. Está em Atos 8, 27. Filipe não viu as diferenças raciais, mas uma alma precisando de Jesus. Filipe fez isso por meio da fé cristã. Todavia, a fé cristã de algumas pessoas não chega a esse ponto. Alguém disse a um diácono que expressava claramente preconceitos raciais: mas o que Deus diz sobre isso? O diácono respondeu: eu não me importo com o que Deus pensa sobre isso, é nisso que acredito. E ele ainda se achava um cristão. Seu ego racial era predominantemente e visível. Seu lado cristão era completamente inoperante. Em um centro cristão, existe um edifício chamado Edifício da Fraternidade Mundial, no qual nem todos podem ficar. Em outro centro cristão, fala-se muito em fraternidade, mas na prática tal fraternidade é pequena, pois alguns não podem participar dos processos. Quando chamei a atenção para isso, uma mulher ingenuamente disse: mas há muitos deles trabalhando por aqui, como se o fato de os ter ali como servos cumprisse a consciência cristã. Agora observe esta cena. Em uma grande reunião para mulheres, o bebê de uma mulher começou a chorar e ela se levantou para sair com ele. Uma mulher de outra descendência pegou o bebê da mãe, levou-o para fora e cuidou dele para que a mãe pudesse participar da reunião. O cristianismo primitivo fez a diferença na pessoa de Filipe. Ele promoveu a obra de reconciliação entre todas as descendências. Então vem uma oração.
Ó Deus, que fizeste de um só sangue todas as pessoas em todos os lugares e nos uniste aos teus pés em comunhão, ajuda-nos para que nos libertemos de tudo o que faz separação entre as pessoas, de qualquer raça ou cor. Afinal, todos são iguais aos teus olhos. Amém. Afirmação do dia. Hoje verei em todas as pessoas, de todas as descendências, não um problema, mas uma possibilidade. Legal, né? Interessante, né? Assim, quando você lê essa devocional de hoje, porque ele está trabalhando, né, em cima do que o caminho, né, o que Jesus nos leva, né, a vivermos, né, como pessoas, como povos, como tribos, nações que estão espalhadas pelo mundo. Então, quando ele começa com o título que diz que é reconciliando raças, é porque essas separações que às vezes o ser humano faz, né, no sentido de que, claro que existe uma separação de origem, de nascimento, mas essa separação no sentido de valorizar mais esse ou aquele grupo, né, ou de tentar de alguma maneira um se sobrepor a outro, isso o cristianismo não faz parte do cristianismo, né, não faz parte do caminho. O caminho, como nós lemos ali, ele une as pessoas e ele coloca todas as pessoas como seres iguais perante Deus, né? Todos como seres humanos criados por Deus, todos amados por Deus, né? Todos alcançados pela graça de Jesus, sem distinção entre qualquer tipo de descendência ou de origem. Então, o texto que nós lemos lá no começo, né, o texto de Apocalipse, que quando nós lemos nós falamos que é um texto assim muito interessante, ele nos dá uma visão, né, do que o apóstolo João, na visão que ele teve quando ele se vê diante do Senhor no céu, ele diz que ali diante do trono de Deus, ele viu pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, né? Todos estavam juntos diante do Cordeiro, né? Todos diante de Jesus ali, e todos ali estavam adorando o Senhor e estavam todos felizes. Então é interessante que o livro de Apocalipse ele destaca isso, que haviam pessoas de todas as origens, de todas as descendências, porque o cristianismo, né, o caminho, né, ele não faz distinção entre pessoas. Então, no final daquele texto de Apocalipse, né, quando João vai descrevendo toda aquela visão celestial que ele teve, ali no final é interessante quando ele mostra que o Senhor se coloca como aquele que cuida, que apacenta, né, que o Senhor vai dar alegria, vai trazer cura, restauração a todos que estão ali diante dele. O Senhor não faz distinção entre as pessoas. Então, essas distinções que muitas vezes nós criamos aqui na Terra e no mundo que nós vivemos, né, são coisas humanas, são coisas que partem muitas vezes de um coração humano, que nós somos imperfeitos. Né? Porque para o Senhor olha todos nós como seus filhos, como seus amados, e o Senhor nos quer diante dele. Então, o caminho, né, é esse que faz a reconciliação entre esses diferentes grupos. Então ele citou até alguns exemplos na devocional de pessoas ali que pareciam ter uma conduta cristã, mas que lá no íntimo deles eles escondiam um certo preconceito em relação a uma pessoa de uma outra origem. E ali está claro que, né, essa pessoa não representa o cristianismo, ela não representa o caminho, porque o caminho realmente ele supera todas essas diferenças. Ele até chegou a citar ali alguns exemplos de algumas instituições, né, que até tem o nome de fraternidade, mas que lá algumas pessoas não podem, por causa da sua origem, sua descendência, não podem acessar aqui esse ou aquele lugar. E na verdade, então usando o nome de uma fraternidade cristã, mas na verdade não representa o cristianismo, porque o caminho, né, o caminho verdadeiro, ele realmente quebra, né, todas essas diferenças, essas barreiras, e ele nos une, nos faz olhar uns aos outros com amor como seres humanos. A gente precisa lembrar que o Stanley Jones, né, quando escreveu essa devocional, ele viveu num contexto ainda onde havia muitas separações e divisões. Hoje, né, no século XXI, nós já vivemos um outro contexto, com algumas outras situações, né, mas o princípio sempre é o mesmo, né? O caminho, ele quebra essas diferenças, o caminho, ele está acima dessas diferenças. E quando nós realmente vivemos no caminho, né, quando realmente vivemos com Jesus, nós amamos a todos e damos as mãos e vamos juntos, seguindo aí, para construir um mundo melhor juntos, né, e aguardar a volta do Senhor, que voltará a buscar os seus. Maravilhoso. Vamos viver isso. Que Deus te abençoe. Amém. Amanhã nós continuamos.